A casa é sua, Estevão. Senhoras e senhores, meus amigos, meus irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos dê a sua divina e misericordiosa paz. É uma alegria poder estar na USE, na União das Sociedades Espíritas de São Bernardo, São Bernardo da minha cidade, tudo é São, mas aqui de São José do Rio Preto. Alô? Dá para ouvir? Ótimo. Cumprimento a todos os amigos da Rede Amiga Espírita. É uma alegria muito grande. Primeiro, ser um participante da Rede Amigo Espírita e segundo, ter a felicidade de poder falar por primeira vez para a Rede Amigo Espírita. E também para a Rádio Fraternidade de Uberlândia. Meus amigos, meus irmãos, o tema que nos coube para a tarde de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também num contexto das obras básicas. Porque muitas vezes quando nós olhamos algo, nós esquecemos o que veio antes, o que fez aquilo surgir e o que aconteceu depois. Algo sozinho, muitas vezes dá-nos a sensação que apareceu do nada. Mas quando ele pertence a um contexto, como um braço sozinho, ele fica meio estranho. Mas um braço junto de um corpo, do tronco, de outro braço, de duas pernas, de uma cabeça, ele passa a ter um sentido maior. Por isso nós vamos falar também do Evangelho. Mas eu peço licença para explanar muito rapidamente um assunto que os amigos dominam muito melhor do que eu. Sobre a codificação da doutrina. Uma pincelada rápida para que possamos chegar ao Evangelho. Na época de Allan Kardec, que todos nós sabemos não se chamava Allan Kardec, porque é um pseudônimo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, havia os fenômenos que nós conhecemos das mesas girantes e falantes, que eram sucesso na França. No sábado à tarde, no domingo à tarde, porque na França também se toma chá, como na Inglaterra, também parte da Inglaterra. As pessoas se reuniam em torno da mesa para fazerem as perguntas mais filosóficas e importantes possíveis. Vou me casar? Vou achar um tesouro perdido? Só perguntas muito importantes para o destino da humanidade, não é? Vai demorar muito para eu casar? Perguntas assim, perguntas triviais. E naturalmente que a trivialidade sempre arregimentou muita gente. E as respostas eram as mais simples possíveis. Eram em pancadas. Uma pancada. Sim. Duas pancadas? Não. Sim. Não. Vou me casar? Uma pancada. Sim. Vou me casar? Duas pancadas. Não. Era tudo sim, não. Muito vago, né? Uma coisa que filosoficamente, cientificamente, isso é uma coisa de criança. Mas algumas pessoas mais inteligentes perceberam que atrás daquilo, do sim e do não e de pergunta de casamento, tinham coisas mais substanciosas. E convidaram uma vez o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio para participar. Ele, na primeiro momento, fez o quê? Se não vou. Eu não vou. Isso é uma aventura. Isso é uma brincadeira de criança. Mas a curiosidade científica, porque a mãe da ciência e da filosofia é a dúvida. Você vai perceber quando chegar no Evangelho que a dúvida é o câncer da fé. Mas na filosofia e na ciência é a mãe de toda a sabedoria. Ele que era cientista ficou na dúvida e é através da dúvida que se pesquisa e disse eu vou. Desde que seja do meu jeito. E ele foi. Como ele era um exímio matemático, ele falava 5 idiomas, chegou-se a corresponder-se em português
com um dos centros espíritas mais antigos do Brasil, na Bahia, cujo presidente era Luiz Olímpio Teles de Menezes, e ele se correspondeu em português com ele. Era poliglota, falava inglês, alemão, francês, português, espanhol, fluentemente. Ele fez perguntas de matemática, de física, de química. E naquela época já não era mais, quando ele foi, pancada, sim ou não. Era um lápis amarrado num cesto. Sabe cesto de frutas? Cestinho de frutas. Imagina um cestinho de vime, de frutas, de vime. Amarrado do lado, as pessoas colocavam a mão desse lado do cesto, o lápis do outro lado, e ali escrevia. Imagine que para escrever a letra A ficava desse tamanho, né? Era uma coisa também, para você fazer uma frase era meia hora. Mas ele fazia a pergunta de física. E vinha a resposta correta. Química. Correto. O que ele pensou? O que nós pensaríamos. As pessoas que estão colocando a mão, deve ter alguém bem inteligente, que sabe química e física. Não sou só eu que estudei química e física, pensou Allan Kardec. E eles estão o quê? Respondendo. Porque o que eu pergunto é de conhecimento científico. Ele fez a pergunta, posso voltar amanhã? Fala, perfeitamente. Ele voltou. No outro dia. Fez pergunta em alemão. Para dificultar. Fez pergunta em inglês. Não fez em francês, porque francês era o idioma. Fez pergunta em espanhol. E a bendita da mesa, porque até aquela época era mesa. Tudo bem? Não tem espírito, tem mesa. A bendita da mesa respondia a pergunta em alemão. Agora você imagina fazer uma pergunta sobre geografia em alemão e a mesa responder a resposta certa em alemão. Ele falou, posso voltar amanhã? Ele voltou no outro dia. O que ele fez? Preparou as perguntas em casa. Em alemão, em francês, em inglês, colocou no envelope, lacrou o envelope. E disse, gostaria de fazer essa pergunta, com o envelope fechado. Vinha a resposta. Hoje nós sabemos que os espíritos vinham ele fazendo a pergunta em casa, sim ou não? Ele achava que estava escondido, mas já estava mesmo olhando ele em casa, não é? Então ele fazia a pergunta, até que ele faz a pergunta mais simples de todas. A vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. E ele conhece, ele descobre a doutrina dos espíritos na pergunta mais simples de todas. Como é? Aí ele faz em francês mesmo, conversando. Eu não consigo entender, não tem como entender como uma mesa que não tem cérebros, não tem nervo, não tem sistema nervoso central. Como é que uma mesa sabe matemática, física, química, biologia, sabe alemão, sabe francês, sabe inglês, sabe espanhol, sabe português? Não dá para entender. Como a mesa sabe tudo isso? Ele fez a pergunta para a mesa. Olha a pergunta simples. A pergunta foi um desabafo. É a origem da doutrina espírita. A resposta. A mesa fala, não é a mesa que está falando. Somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra. Quem fala? Foi quando abriu um painel novo na cabeça dele. E ele entendeu que quando ele fazia uma pergunta de química, quem que respondia? Um químico desencarnado. Quando ele fazia uma pergunta em alemão, quem que respondia? Um alemão. Tem um monte de alemão morto, não tem não? Quando ele fazia uma pergunta em espanhol, quem que respondia? Alguém que falava espanhol. E ele começa então a estudar, e aí todos nós conhecemos a história, e nós temos então o primeiro livro espírita do mundo. O chamado Livro dos Espíritos, que na primeira edição, para se ter uma ideia, era tudo tão humilde, que a primeira edição, sabe quantos exemplares teve? 60. Você edita hoje 60 livros, 60 é o rascunho que a gente faz para dar de presente para os outros. A primeira era tão caro a impressão, porque hoje nós temos essas impressoras a laser, a gráfica faz, mas pense na época, 60 livros. 60. E o livro era menor. Menos da metade de hoje.
Hoje tem 1019 perguntas e automaticamente 1019 respostas. Antigamente, na primeira edição, 501 perguntas, era metade. Metade. Faz 60 livros, depois vende, faz mais 60, depois faz para 100, 200, o que na época em Paris já era um sucesso. E lança o livro no local chamado Palais Royal, que foi demolido todo o teto, mas o chão existe e que dá, se você parar e virar, ele dá certinho, milimetricamente certinho para a entrada do Museu do Louvre. Ele fica onde Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, a não mais que 50 metros da entrada milimétrica do Louvre, que é o museu mais famoso da França, o museu mais famoso de Paris. Então temos o Livro dos Espíritos. Allan Kardec então começa a questionar sobre os espíritos. Os espíritos influenciam em nossa vida, em nossa inteligência? E eles respondem, sim, vírgula, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem ou vos conduzem para o bem ou para o mal, dependendo da nossa sintonia. Dependendo da nossa sintonia. Como se falou em sintonia, veio ali a mediunidade. Por isso que o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Como esses espíritos falam? O que esses espíritos querem dizer? Através de quem eles falam? Que influência esse meio, esse médium tem? E ele viu a necessidade de criar, então, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Perdão, eu vou ter que interromper várias vezes, porque eu estou muito gripado. E eu saí em São Bernardo do Campo. Lá estava 14 graus esses dias. E aqui eu estava vindo por inverno, em Rio Preto, 35 graus no inverno, que fique registrado para quem está assistindo. Então, é a mudança de temperatura. Então, tem-se o Livro dos Médiuns. Allan Kardec cita várias vezes no Livro dos Médiuns um médium que não era francês, era inglês. Chamava-se Daniel Douglas Home. Era, dada as devidas proporções, o Chico Xavier, tirando o lado moral, hein, da mediunidade. Tanto que Allan Kardec cita ele várias vezes, não cita uma, nem duas, nem três. Várias vezes você vai ver no livro D. Holmes, Daniel Douglas Home. O homem era um fenômeno da mediunidade. Um fenômeno. Mas ele amava trocar favores mediúnicos por dinheiro. Era o médium das estrelas na Inglaterra. Ganhava muito dinheiro com a mediunidade. Muito. Até o dia que foi preso. Ficou 2 anos preso. Porque uma senhora deixou toda a herança para ele. A família processou, ganhou o processo, provaram que ele tinha iludido a mulher. Tudo por causa da mediunidade. Ele foi preso. O dia que ele saiu da prisão, ele era tão famoso, mas tão famoso, que tinha centenas de pessoas na saída da prisão. E quando ele sai, ele faz um juramento perante todo mundo. E diz, eu juro, que nunca mais trocarei dinheiro, trocarei mediunidade em favor de dinheiro. Nunca mais eu aceito dinheiro em troca da mediunidade. Nunca mais. A partir de hoje, porque eu aprendi a lição, eu só aceito joias. Porque joia, a dedução do imposto é diferente. Olha a mente dele. Joia, a dedução do imposto é diferente de dinheiro e de bens materiais. E o bendito era milionário. Allan Kardec, percebendo que na mediunidade, espera um pouquinho, é necessário moralizar o médium. Porque se não moralizar o médium, e aí nós vamos chegar no evangelho, se não tiver evangelho na mediunidade, nós temos uma fábrica de descompromissados com o bem, com o amor e com a paz. É necessário um roteiro espiritual na vida dessas pessoas. É necessário o evangelho.
Portanto, é necessário, meus amigos. Por que é importante estudar a doutrina espírita sobre a ótica do Cristo? Peço licença para citar um caso verídico. Antes de chegar no Evangelho. Há muitos anos atrás, eu estava num centro, quando ainda eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu morei em Campo Grande muito tempo, às vezes que eu vim aqui, eu morava em Campo Grande. Hoje eu moro em São Bernardo do Campo. Mas quando eu morava em Campo Grande, eu estava no centro. Chegou um automóvel com 5 moças. A mais velha, no máximo 18 anos de idade. Dirigindo o carro. Isso domingo de manhã. Que tinha palestra às 9 da manhã, e elas chegaram. Tremendo feito vara verde. Tremendo feito vara verde. Elas desceram de manhã, estavam com o papel com o meu nome, ou seja, conversaram com alguém indicou para falar comigo, e sabia que eu ia falar 9 horas da manhã, como sabem que amanhã eu vou falar 9 horas no Kardec, então foram com o papel, vai lá e conversa com ele. Quando as moças perguntaram, você é o Estevão Camarões? Eu falei, sou. Começaram a chorar, tremia, as abraçadas, chorando. Dei água, conversei, sentei. Vamos ao problema. Veja a falta do estudo da doutrina. A mais velha contou, isso era domingo. Ela disse ontem, ou seja, sábado. Meus pais viajaram e foram para uma cidade chamada Bonito, lá no Mato Grosso, que é do Sul, que é bonito mesmo. Foram passar o final de semana, só voltam na segunda. Então eu, para não ficar sozinho em casa, resolvi chamar as minhas amigas, essas 4 que aqui estão, todas chorando, essas 4 que aqui estão, para que a gente pudesse passar o final de semana em casa. Resolvemos que não íamos sair, alugamos fita de vídeo, naquela época as fitas de VHS, fita de vídeo, bastante pipoca, e vamos ficar em casa. Bom, 5 moças em casa, a mais velha 18 anos, a mais nova 14, umas 2 de 16, você imagina, elas beberam tudo que o pai tinha bar em casa, essas meninas beberam de cima e embaixo, beberam tudo que tinha, o que podia, o que não podia, misturaram com... Aqui você diz, a água sanitária ela bebia. 5 moças trancadas, comeram pipoca, assistiram filme, 3 da manhã, do sábado para o domingo, não tinha mais nada para fazer. Nada, as moças já meio que alcoolizadas, já tinham comido pipoca, assistido 10 filmes, contado piada. Vamos dormir? Não, vamos ver o sol nascer. Não vamos dormir. Mas o que nós vamos fazer 3 da manhã? Quando por uma inspiração sublime, teve a linda e brilhante ideia de falar, já sei. Vamos fazer a brincadeira do copo. Porque minha mãe é espírita. Olha o grande conhecimento dela. Vamos fazer a brincadeira do copo. Pegaram um copo. E ela disse o seguinte, fizemos como manda o protocolo. Eu falei, que protocolo? Porque vivendo e aprendendo, né? Você vai ter que ser uma toalha branca, uma mesa, uma Bíblia aberta, tem que ser aberta. Que página? Qualquer uma, aberta. Ninguém vai ler mesmo, tem que ser aberta. É só para garantir os bons políticos. Uma vela acesa é uma mistura de só Deus sabe o quê. Uma cartolina, mais ou menos, cartolina. Você coloca a palavra sim de um lado, não do outro. E coloca o alfabeto. A, B, C, D, F, G, H. O copo de ponta cabeça. O copo ponta cabeça não. O copo ali em cima da cartolina. Todo mundo coloca o dedo indicador no copo. Fazemos uma oração, que é um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai, uma oração de São Francisco, né? Fazemos. E aí, nós fizemos a primeira pergunta. Eu falei, qual? Ela falou, que se deve fazer. Eu, qual? Ela disse, há algum espírito aí? Imagine às 5. 3 da manhã, beberam bastante. Colocaram o dedo no copo, e o copo tem que andar por uma força mecânica, segundo os entendidos em brincadeira do copo. E o copo foi com o dedo das 5 para a palavra sim. Disseram, graças a Deus, começamos bem porque tem espírito. Primeira pergunta. Segunda pergunta. É espírito homem?
Ele falou, mas por que espírito homem, minha filha? Ela falou, porque nessa hora, mulher tem inveja da gente até morta. É melhor perguntar para homem. Você já viu, fazendo aspas, você já viu quando um homem encontra outro e é amigo faz muito tempo e não se vê faz muitos anos? Um olha para o outro e acaba com o outro. Você já viu? Ele está elogiando. Ai, quanto tempo. Você está careca, o outro você está barrigudo. Nossa, como você está acabado. Meu Deus do céu. Pensei que você tinha morrido. Os dois dão gargalhada, se abraçam, é ou não é? E quando vai embora, ele olha para a esposa e fala assim, foi meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Mulher, você já viu quando se encontram? Oi, querida. Quanto tempo, que cabelo lindo. Quando ela dobra a esquina, ela põe e fala, não vale nada, eu não é. Como uma amiga minha disse, o pintinho faz pio, o cachorro faz au-au, o gato faz miau e a cobra faz, olá amiga, tudo bem? Então, pediram se era espírito homem. Eu estou sendo fiel ao que aconteceu, elas queriam que fosse homem. E o copo foi para a palavra? Sim. Aí o copo volta com o dedo para a posição original. Terceira pergunta. O Senhor responde perguntas sobre casamento. Era a mais velha. Entenda bem, sempre é uma pessoa só perguntando. 5 dedos, mas uma pessoa. O Senhor responde perguntas sobre casamento. A menina já foi direto. O copo foi para a palavra? Sim. Graças a Deus. A dona da casa perguntando. O senhor acha que eu vou me casar? O copo foi para a palavra? Sim. Vai demorar muito? E por primeira vez o copo foi para a palavra? Não. Graças a Deus. Vai ser bonito? Um homem lindo, vistoso. O copo foi para a palavra? Sim. Ela insistiu na pergunta, falta muito? O copo de novo foi para a palavra? Não. A 5 tremendo, porque todo mundo já queria perguntar também. Aí ela começou a funilar a pergunta. O senhor sabe com quem é? Aí a pergunta é diferente. Se eu vou me casar, uma coisa. Se eu sei com quem é, outra. O senhor sabe com quem é? E o bendito do copo foi para a palavra sim. Sei. A mulher da tremia. E o senhor falaria para mim o nome dele? Com quem é? E o copo foi para a palavra? Sim. E ela disse, em nome de Jesus Cristo, é por isso que eu amo o Espiritismo, eu não é? É por isso que eu gosto dessa doutrina maravilhosa, que ela nunca abriu uma página. É por isso que eu gosto. O senhor então me deu o nome. Por primeira vez o copo foi para o alfabeto. C-O-M-I-G-O. Comigo. Quando aquilo falou comigo, elas pegaram o copo, jogaram para cima. Sai em nome de Jesus, bateram a toalha, afasta, sai, sai. Para azar das 5, naquela chamada lei de Murphy, o copo era de vidro. Porque copo de plástico, eles falam que o espírito não entra. Tem que ser de vidro. Elas jogaram o copo para cima e o bendito do copo, na lei de Murphy, não quebrou. Caiu certinho, deve ter caído numa posição. Não quebrou. Aí era a certeza que faltava que o espírito estava no copo. E elas levaram, e aí eu entendi, um saquinho de supermercado, com o copo dentro. Porque as 5 ficaram, o espírito está no copo, e eu vou morrer. E a mais velha falou, se eu vou casar, é com ele, e ele está morto e falta pouco, quando é que vai ser esse casamento? Não além, eu não é. Eu vou morrer, eu estou sentindo a palpitação, porque aí veio o efeito da bebida, eu estou com taquicardia, eu estou morrendo, tá, o coração está parando, e aquela coisa. Aí eu perguntei, como vocês colocaram o copo no saquinho? Por sorteio. Porque ninguém queria pegar. Mesmo com pá, porque você pega na pá, mas o espírito passa pela pá, né? Então ninguém queria pegar, nem com pá. Eu não pego, eu também não pego, a gente precisa tirar esse espírito daqui, tirar daqui. Fizeram um sorteio. E quem foi sorteada foi a mais nova, para piorar, que devia ter uns 13 anos. A menina está traumatizada até hoje. Foi ela que teve que pegar com a pá o copo e colocar no saquinho. E levar para mim. Eu expliquei um pouquinho da doutrina,
Expliquei que precisava ler, que não tinha nada daquilo. Mas ela insistindo no copo. Bebi água no copo, depois de bem lavado. Lavei o copo, bebi água. Ela falou, cuidado que o Espírito vai tomar o senhor. Eu falei, não vai, eu que vou tomar água. Bebi água. Não adiantou. Eu tive que, para elas, porque não teria como, quebrar o copo na frente delas. Se eu falasse que eu fosse quebrar outro dia, elas estariam até hoje pensando, será que ele quebrou mesmo ou não? Então é melhor acabar com o copo logo. Se o problema ser o copo, a gente acaba com o copo para ir para o evangelho. Quebrei o copo na frente, varri, coloquei no lixo do centro. Falei, lixo do centro? O Espírito não entra. Essa, graças a Deus. Falta do estudo. Falta do estudo. Então este médium, sem o estudo, é um manequim, é um fantoche na mão de qualquer espírito aventureiro. É um fantoche na mão de qualquer criatura. Por isso que o evangelho é um norte, moraliza. E é aqui que eu queria chegar. E não vou para as outras obras básicas, que não vai dar tempo. Porque nós temos o céu e o inferno, e depois a Gênese, não Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. A Gênese, seus mistérios e predições. E temos 2 opúsculos espíritas, o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, e 12 anos de revistas espíritas. Mas vamos parar no Evangelho. O Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, é o maior de todos os livros. Não em tamanho material, mas em importância espiritual. Lê-lo, a mais importante de todas as tarefas. Estudá-lo, que é ler com atenção e carinho, a mais nobre de todas as ocupações. Mas vivê-lo, o maior de todos os nossos desafios. O Evangelho de Jesus, sob a ótica espírita, é notável pela sua natureza, porque a própria natureza é o Cristo, e o Cristo é divino. É o Evangelho de Jesus no mundo atual o que há de mais moderno, por incrível que possa parecer. Nós vivemos num mundo extremamente moderno, meus amigos. Extremamente moderno. Na era dos aviões a jato. Nós vivemos na era da internet. Na era do raio laser, na era da astronáutica. O homem foi à Lua 6 vezes. Quando em 1969, com o Apollo 11, Neil Armstrong pisa na Lua com seu pé direito. É melhor começar com o pé direito. Ele diz aquela frase conhecida de todos nós, um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Esse homem moderno que foi capaz de criar medicina nuclear, tomografia computadorizada, esse homem que é capaz de viajar milhões de quilômetros em direção ao infinito, é incapaz de viajar 10 centímetros para dentro de si mesmo. É a especialidade do Evangelho de Jesus. Fazer a viagem interior, para que nós possamos nos conhecer. Porque, não obstante vivermos num mundo tão moderno, nós nunca tivemos tanta depressão, tanta síndrome do pânico. É tanta depressão, mas tanta depressão, que você pergunta para alguém que não tem, você já teve depressão? Ela sorri e diz, ainda não. Ela está doida para ter, porque só falta ela. Todas as amigas já tiveram. Vivemos uma era de obsessão muito grande. Muito grande. Obsessão em criança. Desobsessão na minha época era para adulto. Era coisa de adulto, coisa fechada. Se criança não podia nem passar na porta do centro, com medo de pegar. Hoje faz desobsessão para criança. Vivemos num mundo com muita perturbação, com muitas guerras, com muitas dificuldades. Por isso é que o Evangelho é um corolário divino de esperança, de paz, de alegria e de amor. Mas ele precisa ser experimentado. Teórico é um livro lindo, bonito. Fazemos uma palestra de 2 horas e você volta com depressão, com síndrome do pânico para casa. Esse foi sempre o cuidado que Chico Xavier teve, que nosso querido Adelino da Silveira, na próxima semana, falará muito bem, que foi muito amigo do Chico.
Sempre cuidou. O evangelho em primeiro lugar. E em segundo, coloca o evangelho também para garantir. Um vai empurrando o outro. O evangelho. Ele é muito importante. Lembrando o seguinte, o evangelho é o lado religioso da doutrina. É a consequência religiosa da doutrina. E nele, a dúvida não pode ser suportada. Lembra que eu falei da dúvida? A dúvida é a mãe da ciência e o princípio da sabedoria. Mas no evangelho é o câncer da fé. Que é fé? Isso está definido no evangelho, não sou eu que acho. No livro de Hebreus, no Novo Testamento. Orígenes, que é o estudioso mais antigo do Novo Testamento, vai dizer que só Deus sabe quem escreveu o livro aos Hebreus. A suposição que é Paulo, suposição. E lá está a definição de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Certeza e convicção. Se eu ver Jesus entrando aqui agora, eu vou ter tudo em Jesus, menos fé. Porque para ver Jesus materialmente eu não preciso de fé, eu preciso de olhos. A fé é para quando não dá para ver. É isso que nós precisamos usar. Por exemplo, para exemplificar. Meus amigos, o que é isso daqui? O que é isso aqui? Ó. Copo com? É água salgada? É água salgada isso aqui, gente? Não. Na vida, todo mundo sempre vai concordar com você? Vai? Nunca. Nem um único dia. Por mais santo e santa que você seja, vão concordar com você. Então, eu vou discordar, tudo bem? Para fazer o papel vou discordar. Você fala que água, eu perguntei se tem sal, você falou que não, eu vou falar que tem. Tudo bem? Só para a gente criar aqui uma dúvida. Estou lançando uma dúvida. Você falou que não tem e eu falo que tem. Por que você acha que não tem? Vamos lá. Porque eu? Porque eu estou bebendo, não é? Não bebi desse copinho nenhuma vez. Eu só bebi desses copos lacrados aqui, ó. Não sei se os amigos prestaram atenção, foi gravada a palestra. Você percebeu que eu só bebi de copinho assim, não? Que eu não toquei nenhuma vez num copo desse jeito? Naquele lá eu não bebi. Mas nesse aqui sim. Água deliciosa, por sinal. Agora esse daqui, eu não bebi. Tudo bem? Por que você acha que não tem sal? Não tenha medo de falar. Por que você acha que não tem? Vamos lá. Porque é da fonte, é do poço artesiano, e no poço artesiano não tem sal. Um bom argumento, sim ou não? Sim. Mas eu não estou bebendo do poço. Eu estou bebendo do copo. E entre o poço artesiano de fonte cristalina do quintal da casa de Chico Xavier, com a água abençoada, e esse copo teve um trajeto. Teve ou não teve, gente? Entre o poço e esse copo, não veio direto. Cadê o poço? O poço está um pouquinho longe. Concorda que entre o poço, que é de água cristalina, é verdade, e o bendito do copo, não sei se você percebeu, quando eu peguei o copo estava aqui atrás. Você percebeu ou não? Quem garante que os olhos enganam demais? Eu não encostei no copo. Eu não bebi nenhuma vez. A água é cristalina. Mas quem garante que no trajeto do bendito do poço artesiano até o copo não colocaram sal? Por que você acha que não tem sal? Porque não teria nenhum propósito, né? Tem um propósito da palestra, ou da experiência. Quem garante que, de propósito, eu antes, porque não sei se os amigos perceberam, mas eu peguei 2 copinhos no início da palestra, vim até aqui em cima, com os copinhos já cheios, trouxe e coloquei aqui, mas pedi para beber água deste copo. Pode ver que o nosso irmão
Já trocou algumas vezes. Quem garante que o propósito é justamente esse? Eu coloquei de propósito um pouquinho de sal, justamente para fazer experiência, não é por maldade, mas é para fazer experiência. Eu posso ter colocado sal ou não? Posso. Eu vim com esse copo lá de trás. O que eu tenho que fazer para acabar logo com isso? O que eu tenho que fazer? Beber. Então vem a senhora aqui, por favor. Venha, em nome de Jesus, venha. Vem. Vamos participar da televisão. A senhora já apareceu na Globo, não? É Globo isso, não? Não. Venha cá. Ali, sobe ali. Vem cá. Dá um beijo primeiro. Querida, qual o seu nome? Vera. Eu combinei alguma coisa com você? Estou dando a minha palavra que eu não combinei nada com ela. Você está feliz de aparecer na televisão? Olha lá. Já imaginou quanta gente assistindo? Em nome de Jesus. Aqui. Só um minutinho. O que é que eu vou pedir para a nossa irmã? É a primeira palestra que a senhora assiste minha? É a última, né? Não, que é que eu vou pedir para a nossa irmã Vera fazer? O que é que eu vou pedir? Para beber. Eu vou pedir para você beber com muita atenção e não responder nada, porque eu vou lhe fazer não uma, mas 2 perguntas. Tudo bem? Primeiro você bebe um pouquinho. Você tem plano de saúde, minha filha? Bebe, então, em nome de Jesus. Bebe. Mais um golinho. Aqui. Qual é a primeira pergunta que eu irei fazer para a Vera? Vera, o povo quer saber, esta água que você bebeu, está aqui, ó, essa que você bebeu. Essa que você bebeu, tem sal? Não. O que é que ela falou? Não tem sal. Não acabou aqui. Segunda pergunta e última. Se todo o público da USE que está aqui olhar para você e falar, Vera, essa água que você bebeu tem sal sim. Você fica com a opinião deles ou com a sua opinião? Com a minha. Fica com a sua. Se eu chegar, Vera, e falar, temos um problema. Não é só o pessoal da USE. São José do Rio Preto inteira está gritando, falando que a água que você bebeu não tem sal. Você fica com a opinião de São José do Rio Preto ou com a sua? Com a minha. É isso que eu queria saber. Obrigado. Não sei se os amigos entendem o que é o Evangelho. A experiência que o Evangelho proporciona é tudo. Numa linguagem bem popular, desculpe as palavras. Você só tem peito para enfrentar o mundo se você souber a que veio. O que todo mundo achava, ela passou a saber por causa da experiência. Esse é o Evangelho verdadeiro que completamos 150 anos. Este é o Evangelho. É o chamado Evangelho vivo. Esse Evangelho, uma página, salva uma vida. Porque é o da experiência. É o Evangelho da fé. É o que faz você prosseguir, aconteça o que acontecer. Como falava Vicente Mateus, presidente do Corinthians, haja o que hajar. Aconteça o que acontecer, você hoje está melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, o que está no túmulo de Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. É assim que nós devemos prosseguir, é assim que nós devemos viver, usando da fé. Porque nós vivemos numa sociedade onde a criatura humana está sendo estrangulada, esmagada pela ansiedade, pelo desespero, pelo pessimismo. Eu falo isso sempre nas nossas palestras. A maioria das pessoas hoje foram treinadas para ter depressão, foram treinadas para esperar o que há de pior. Eu nasci em Votuporanga, 80 quilômetros aqui de São José do Rio Preto. Quando eu era criança em Votuporanga, nós morávamos numa casa de fundos. Tinha um açougue na frente, não era nosso, nada, era uma casa alugada de fundos, e tinha um corredor comprido. Eu era
filho único na época, não tinha nascido meu irmão, e acabou meu irmão depois falecendo, eu continuo filho único agora. E eu brincava de carrinho no corredor. E tinha um portãozinho da altura dessa mesa. Minha mãe ficava com medo que eu pulasse o portão. Então, quando ela estava lavando roupa, tudo, eu pequenininho, eu só escutava minha mãe falando, menino, não vai pro portão. O bicho vai te pegar. Só tinha coisa que não prestava no portão. Minha mãe nunca falou, vai lá meu filho, que tem um saco de dinheiro. Não, pelo contrário, ela falava que em Votuporanga tinha um homem que carregava um saco nas costas. Adivinha o que o homem roubava? Vocês conheceram Votuporanga? Criança, era o famoso homem do saco. Até hoje eu tenho pavor de Papai Noel. Eu vejo Papai Noel dar taquicardia, batedeira, tremedeira, porque eu lembro do homem do saco, do portãozinho da minha mãe que já morreu, do homem de Votuporanga. Nós fomos ensinados a esperar o que há de ruim. Quando eu ia ao armazém com a minha mãe, que era armazém, nós atravessávamos uma praça chamada São Bento. E em Votuporanga, mais interior do que São José do Rio Preto, que foi sempre um centro regional muito grande, tinha aqueles benditos acampamentos ciganos antigamente. Lembra-se que era comum parar em praça, eles armavam a barraca do lado do carro, aquela coisa. E tinha uma tal de uma história que cigano roubava o quê? Criança. Não me vem perguntar quem inventou isso, mas todo mundo queria que cigano roubava criança. Eu era pequenininho, tinha 4 anos, 5, ia no armazém, dava a mão com a minha mãe. Minha mãe via o cigano e falava, ó o cigano, ó o cigano. Eu olhava para cima, procurando, eu não sabia o que era, procurando, olha lá, olha lá, olha lá. Ela tirava a mão dela, da minha, e falava, cigano rouba criança, meu filho. Vai com eles. Eu ia não. Eu grudava na perna da minha mãe, voltava e grudava, era assim que ensinava antigamente. Hoje minha mãe é presa, algemada, mas e segurava na perna e falava, vai com eles. Ela tirava a mão, eu já com o olho cheio de lágrimas, falava, vai com eles que eles te levam e nunca mais você vai ver mamãe, nunca mais você vai ver papai. Vai, eu não vou, vai, não vou, não vou, vai, não vai, não vou. Até eu chorar. Quando eu chorava, grudado na perna dela, ela batia na minha cabeça, olhava para os amigos e falava, esse menino não me larga por nada. Esse menino me ama. Era assim que se ensinava. Era assim que se ensinava. Não é assim com música para criança? Ué, vamos longe não. Você já viu letra de música para criança? Ah, tirei o pau no gato. Você vê, é assassino, é matador de animal. A canoa virou, vou deixar ela virar. Ele vê a canoa virando, o povo afogando, o que ele faz? Canta. É ou não é? Vai ser um bom adulto uma criança dessa. O cravo brigou com a rosa. Adivinha o endereço? Em frente da minha casa, o cravo saiu ferido, a rosa despedaçada. É sangue para todo lado. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata. Tudo dá errado. Pode até começar bem. Vamos dar uma chance para não ser pessimista também. Marcha, soldado. Começou bem, graças a Deus. Cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo. Sempre a desgraça vem, meu amigo. Eu me lembro de uma que a minha avó cantava samba, Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, samba, samba. Pare para pensar que quem faz música para criança não é que não gosta de criança, odeia criança, odeia, tem pavor de criança. O pai vai cantar pro nenê, dorme nenê, que a cuca vem pegar. É por isso que você tem insônia. Está esperando a cuca até hoje. E a música não acabou, não acabou. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. É da criança perguntar, e quem está cantando essa música? A mãe canta, boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança, que é filho dela, amor da vida dela, eu não é? Que tem medo de careta. Emmanuel vai falar, através do Chico, que nós somos a somatória de todas as nossas experiências em todas as nossas existências anteriores. Isso deu o que nós chamamos, hoje a psicologia chama de perfil psicológico, traço de personalidade, o que moralmente nós chamamos de caráter. Então imagine isso. Por isso é que quando algo dá certo, um adolescente passa no vestibular, ou alguém passa no concurso, ele olha na lista dos aprovados, deu certo, ele olha e fala, eu não acredito, não pode ser verdade. Por que não pode ser verdade? Porque deu certo. Deixa eu olhar de novo, e vai olhar de novo. E fala, me belisca que eu estou sonhando.
ele não acredita. Ele compra um jornal, sublinha de amarelo e levanta de madrugada suando para ter certeza que não é sonho. Se ele não acredita nas próprias vitórias, ele não conhece o Evangelho ainda. O Evangelho é a maior fábrica de vitoriosos. Que vitória que eu estou falando? É aqui, Siddhartha Gautama, Buda, antes de Jesus, muito bem asseverou. Nas batalhas da vida, por mais que tenhamos um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é e sempre será a maior de todas as vitórias. Essa vitória que estamos falando. Sobre os nossos erros, sobre as nossas imperfeições, sobre as nossas angústias, é isto de dar a volta por cima e de usar a fé, saber a que você veio. Lembrando que o mundo não suporta e não gosta muito de gente assim. Certa vez vi da própria boca de Chico Xavier, falando, meu filho, só que o meu filho não era para mim, era para outra pessoa, eu estava do lado dele. Quem caminha com Jesus, algumas vezes, sente que está andando na contramão do mundo. Parece que você está indo e o mundo está vindo. Então, porque o mundo não gosta de pessoas que usam a fé. Faça o teste você hoje, você que é mulher e o seu marido não veio. Chega em casa animada, feliz, alegre, contente, abre a porta e fala, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita e nada me acontecerá. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou vencer, eu me amo, amo a Deus, eu sou... Ele vai olhar e falar assim, voltou louca. É por isso que eu não me envolvo com esse negócio de espiritismo. Voltou louco, ele vai dar risada. Se ele perceber que é verdade, a coisa complica. Então use a sua fé. Seja uma pessoa que use a fé para valer, acredite, levante-se de manhã, sente, agradeça a Deus pela bênção da vida. Ah, mas eu não estou tendo a vida que eu gostaria. Ué, vai, levanta e tem a vida que você gostaria, vai esperar que outro viva para você? Esse é o Evangelho vivo. A pessoa senta-se na cama, as 3 primeiras frases dela para começar o dia. Primeira, estou morto. É uma excelente frase para você começar o dia bem, não é? Eu quero ser feliz, ter paz, alegria e quero ser iluminado por Deus. E a primeira frase é, estou morto. Qual é a segunda? Estou acabado. E terceiro, é hoje. Eu estou morto, eu estou acabado e é hoje. É o chamado mantra da desgraça. Colocou o pé no chão. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Pela oportunidade bendita desta existência. Agradeça. Isso é como dinheiro. Quem não sabe administrar R$1, não sabe administrar R$1.000.000. O Evangelho trata de coisas imortais. Lembra desde o primeiro livro? O livro dos Espíritos. Nós estamos tratando com o infinito, com o imponderável, com o espiritual. É muita coisa. Mas se não sabemos cuidar do pouco, de que adianta eu vir aqui pregar para todos os amigos que nós somos espíritos eternos e eu creio piamente na imortalidade da alma? É um dos princípios básicos filosóficos da doutrina espírita, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. São 5 pontos filosóficos da doutrina espírita. Mas de que adianta eu vir aqui e pregar a imortalidade da alma e falar, nós vamos viver 1 trilhão de anos, se você não sabe dar conta de um sábado como hoje? Se você não sabe o que fazer numa tarde de sábado, e se eu lhe der 1 trilhão de dias, o que é que você vai fazer? Por isso que o Evangelho tem que ser vivo, diário, e um corolário de esperança, de paz, de alegria. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho vivo. O lema básico da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Onde nós encontramos a caridade? Em Jesus. Que orientação nós estamos seguindo? De Jesus. Vamos pegar o primeiro livro espírita. Livro dos Espíritos, questão 625.
A única questão, são 1019, é a única, cuja resposta só tem uma palavra. Estude com carinho para ver. É a única questão de 1019 que só tem uma palavra. E a bendita é a mais importante do livro inteiro, de número 625. Que exemplo Deus deu ao homem para servir de guia e modelo à humanidade. E o bendito dos espíritos superiores responde numa única palavra: Jesus. Por isso que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é pouco. Melhor é só ter pão para comer, meus amigos, e comê-lo em paz, do que ter caviar, lagosta e camarão para comê-los com depressão, obsidiado, infeliz, ansioso, com temor da vida. Nós teríamos saudades do pão. Por isso, pouco com Deus é muito. O que o Evangelho nos oferece não é a grandiosidade hollywoodiana dos filmes americanos que assistimos. É a simplicidade de andar descalço. É o que geralmente se descobre no sentido da vida. Foi um livro, até foi uma pergunta que eu fiz de um livro nosso. Qual é o sentido da vida? E eu descobri que a maioria das pessoas, com as suas raras e honrosas exceções, descobrem o sentido da vida às vésperas da morte. Porque não há uma única pessoa que, quando vai morrer, está no hospital e sabe que de lá não vai sair. Eu nunca achei uma. E olha que eu já encontrei muitas. Que reclamou o seguinte: por que eu não comprei mais barcos? Isso morrendo. Por que eu não comprei mais ações na Bolsa de Valores de São Paulo? Por que eu não apliquei mais dólares na Suíça? Por que eu não apliquei mais no mercado imobiliário? Por que eu não guardei mais dinheiro? Nunca encontrei alguém assim. Quando sabe que vai morrer, sempre a questão é: por que eu não andei mais descalço quando eu podia? Por que eu não brinquei mais com os meus filhos? Por que eu não tive uma vida mais simples? Por que eu não amei mais? Por que eu não perdoei mais? E descobre o sentido da vida às vésperas da morte. A morte física, porque a vida continua, mas descobre talvez a questão mais importante da existência, que o Evangelho nos mostra através do amor, da paz, da esperança e do bem. Portanto, nestes 150 anos de Evangelho segundo o Espiritismo, cuja base naturalmente é Jesus e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem quase 2000 anos, menos, e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que se chamava, que pensaram em chamar imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A imitação dá uma sensação meio de, esse é um evangelho meio genérico, então tira a imitação e ficou Evangelho segundo o Espiritismo. 150 anos, quanta gente já não consolou? Quantas mães que enterraram seus filhos? Porque diz Emmanuel através de Chico Xavier, existem 1 milhão de maneiras diferentes de sofrer nessa vida. Sofrimento é o que não falta no mundo. De uma dor de barriga a um câncer, há muitas maneiras de sofrer. Mas possivelmente, diz Emmanuel, uma das maiores provas que alguém pode ter nessa vida é enterrar o próprio filho. Ver o corpo daquela criança que antes te abraçava, te beijava, agora regelado pelo enrijecimento cadavérico, no ataúde da morte, no adeus indescritível da dor. É como sepultar a própria alma e prosseguir vivendo. É uma das maiores provas que alguém pode ter, enterrar o seu filho e a sua filha. Quantos que o Evangelho não desenterrou? Quantos que o Evangelho não trouxe da sombra da morte
para a vida através da fé, da certeza de que eles vivem. É por isso que oramos por eles, é por isso que eles oram por nós. O Evangelho é essa ligação transcendental com o divino, que faz o que estava tão longe ficar tão próximo pelos nossos sentimentos mais íntimos. Por isso, no dia de hoje, homenageamos Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, para que possamos sempre caminhar com Kardec, por Kardec, para Kardec, mas, sobretudo, sempre com Jesus, que é e sempre será um arco-íris de esperança em meio à noite dos que padecem. E que Ele possa nos abençoar, nos proteger, nos envolver, nos orientar, a fim de podermos, cada um de nós, porque em matéria de testemunho, cada um se revelará por si mesmo, darmos de boa vontade a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor, começando por uma vida mais feliz. E para me despedir desta parte, faremos aquela bênção que geralmente fazemos em nossas palestras. Também muito simples. Lembrando sempre que a vida é muito simples. Nós é que geralmente a complicamos. Essa bênção feita numa Europa camponesa medieval, antes do descobrimento do Brasil, ao empreenderem as longas viagens. A bênção era mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem em suas costas, impulsionando avante. Que o sol, como hoje, sempre brilha em seu rosto, trazendo luz, esperança, alegria de viver em sua vida, muitas vezes difícil. Que a chuva, tão necessária nos dias de hoje, sempre caia em abundância nos seus campos. E até nos encontrarmos de novo, em uma outra oportunidade, nestas voltas que a vida dá. Que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, suave e seguro, na palma de sua mão. Sejam todos muito felizes. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos. Deus te abençoe. Nós temos o Estevão tem um compromisso e nós vamos pedir aos companheiros o obséquio de permitirem que as perguntas fazer agora, né? Agora, porque depois nós partiremos, após as perguntas, nós faremos a prece e partiremos para o nosso cafezinho. Então nós vamos passar aqui para o Gabriel vai passar o microfone, aí entre os senhores. Se tiver alguma pergunta a fazer. Vamos combinar o seguinte, agora são 5h18. Eu posso até 5h30, tudo bem? Porque ainda tem que ir para São Paulo hoje, ainda voltar hoje, que amanhã eu tenho palestra na Allan Kardec, 9 horas da manhã. Eu tenho um compromisso em São Paulo. Então, alguém tem alguma pergunta? Mas fico aqui, dá tempo de fazer a pergunta. Fique tranquilo. Não necessariamente sobre o tema que falamos. Se quiser perguntar outra coisa. E se eu não souber, graças a Deus, é a chance que eu tenho de aprender. Não é? Em 48 horas depois, quando eu voltar de São Paulo. O Rocha, lá na ponta. Lá. Ô Estevão, o seguinte, por exemplo, com relação à fé, quando fala-se que a fé é raciocinada, ela não depende do como você vê, ela não pode ser perigosa, porque o raciocínio é tridimensional, é humano, enquanto que a fé transcende tudo isso. O que você pode dizer sobre isso? Quando Allan Kardec disse da fé raciocinada, ele estava se opondo ao perigo da fé cega. Qual é a fé cega? A fé sem direção. A fé que mata em nome de Deus. A fé que usurpa o que é dos outros em nome do Altíssimo. Então a fé raciocinada que ele usou é aquela fé decorrente como a religião. O que é a religião espírita? É a consequência da ciência e da filosofia. Mas ela se torna independente. Então a fé raciocinada é por isso que
A fé é o terceiro livro. Por isso que eu falei do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, para chegar, nós usamos o raciocínio primeiro. Há Espíritos, há Deus, os Espíritos comunicam, a vida além da morte, isso é o raciocínio. Ele fez a pergunta, lembra que eu falei de matemática, de física, de química? Raciocínio. Mas esse raciocínio tem que desembocar em algo moral. Então foi nesse sentido que ele disse. Não é naquele raciocínio filosófico das escolas filosóficas que eu vou encontrar Deus somente estudando na filosofia. Não vai, você vai só a ciência. Como diz Einstein, a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. O objetivo é unir as duas. É o tal do caminho do meio. Se eu pender demais só para o raciocínio, é óbvio que eu fico uma pessoa fria, uma pessoa calculista. Não má, mas calculista. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Mas pessoas humanas, nunca a matemática se deu com elas. Porque no comportamento humano, e aí já não é mais o livro dos Espíritos, nós vamos para o Evangelho, o comportamento humano, 1 mais 1 pode dar 0. Você pega um preguiçoso, um incompetente, você soma os dois, o que você tem? Nada. Tem casos que 1 mais 1 dá menos 1. Os dois, quando se juntam, além de não ajudar, ainda atrapalha o resto. Tem ou não tem? Não tem aquele almoço de Natal, do domingo, todo mundo, 20 parentes alegres, por causa de uma pessoa perturbada, ele acaba com o almoço dos 20? Então, o objetivo desse raciocínio não é assim, eu vou fazer cálculos matemáticos e desses cálculos matemáticos eu vou descobrir Deus. Não. É uma consequência natural e suave da lógica. De que tudo é muito grande, muito perfeito, para não existir a divindade. E onde existe a divindade, nós queremos o contato com ela, existe a religião. Peguemos, por exemplo, o planeta Terra. Vamos falar de ciência, de física, de astronomia. Peguemos o planeta Terra, o planeta que nós estamos. Ele pertence ao sistema solar. Ou seja, gira em torno do Sol. Por quê? Porque o Sol é maior, 1.300.000 vezes. Ele tem uma força gravitacional e quem é menor sempre gira em torno do maior, como a Lua gira em torno nosso. A Lua é um satélite nosso. Então, temos a Terra, temos Marte, temos Vênus, temos Saturno, temos sistema solar. E temos o Sol. O que é o Sol? Uma estrela. O que é uma estrela? É um planeta que tem luz própria. Os astrônomos dizem, meu irmão, que como é que nós medimos, por exemplo, distância? Eu vou daqui a São Paulo, 500 quilômetros. Eu vou daqui a Votuporanga, 80 quilômetros. Mas não dá para medir em quilômetros o espaço, porque o espaço é muito grande. Então a gente mede em anos-luz. Em anos-luz. É a velocidade que a luz percorre, 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros no segundo. Então, eles medem o Sol por galáxia. A gente não mede laranja por dúzia? Uma dúzia, dá uma penca de banana. Não é penca nem dúzia. O astrônomo só conta estrela, porque ele sabe que junto da estrela tem planetas. Uma galáxia, tem 100 bilhões de sóis. Bilhões de sóis. Para ter uma galáxia, nós temos 100 bilhões de sóis. Cada Sol com pelo menos uns 10 planetas, que nós somos planetas, não somos Sol. Olha o cálculo. Os astrônomos calculam que exista no universo 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de sóis. Então vamos fazer trás para frente. 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com 100 bilhões de sóis. No meio de 200 bilhões de galáxias e 100 bilhões de sóis, nós encontramos esse Sol que nos ilumina agora. Nesse Sol nós vamos vir ao planeta Terra. Entramos no Brasil. Chegamos no estado de São Paulo. Paramos em São José do Rio Preto. E a pessoa olha muitas vezes e fala, você sabe com quem está falando? Astronomicamente você pode dizer, com ninguém. A gente praticamente não existe no universo. Então tudo é muito grande. E anda tudo milimetricamente perfeito. Para não ter uma causa para tudo isso. Então a consequência disso, dessa lógica, ela tem um limite, ela para aqui. Aí nós entramos na fé. Tudo bem? Esse é o meu entender.
Próxima pergunta. Dá para fazer mais uma. Acabou? Então nós queríamos chamar o companheiro Júnior, que ele vai dar um recadinho e depois fazer a prece. Enquanto isso, nós queremos agradecer aos companheiros que nos visitam, que nos prestigiam com a sua presença, aos companheiros da Rede Amigo Espírita, aos companheiros internautas que nos ouvem por intermédio da Rádio Fraternidade, e convidá-los para que sábado que vem, sábado vindouro, estejamos aqui novamente com Adelino da Silveira. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.